Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Espacial. Nessa aula a gente vai revisar os conteúdos estudados sobre cilindros, cones e esferas, ok? Então, vamos começar então vendo alguns exercícios sobre cilindros. Então, Arquimedes, para achar o volume de um objeto de forma irregular, o formato irregular do objeto, mergulhou num tanque cilíndrico circular reto, que continha água. O nível da água subiu 12 centímetros sem transbordar. Se o diâmetro do tanque é 16 centímetros, qual é o volume do objeto? Bom, ó, o diâmetro do tanque, né, da base do cilindro, é 16 centímetros. Então o raio do cilindro é 8 centímetros, né, metade. O problema nos disse que quando Arquimedes inseriu o objeto no tanque, né, o nível da água subiu 12 centímetros. Então o volume desse objeto ele tem que ser igual ao volume do deslocamento da água nesse tanque, né? Que foi igual a 12 centímetros. Tá? Então antes de colocar o objeto, o nível da água estava aqui. Ó. A hora que o objeto foi colocado no cilindro, o nível subiu até esse nível aqui. A diferença entre os níveis é 12 centímetros. Então a gente vai calcular o volume desse objeto, é o volume desse cilindro aqui, ó, tá? De altura igual a 12 centímetros e raio 8 centímetros. Então o volume do objeto V é igual ao volume de um cilindro de raio de medida 8 centímetros e altura de medida 12 centímetros. Desse modo, então o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né? A base é um círculo de raio 8, a área da base é πr², né? Vezes a altura, que vai ficar então π vezes 8² vezes 12, 8 é o raio, 12 é a altura. Fazendo a conta aqui, 8² 64 vezes 12 dá 768 vezes π. Nós chegamos então que o volume desse objeto vai ser igual a 768 π centímetros cúbicos. Vamos ver agora o exemplo 2. A uma caixa d'água de forma cúbica com 1 metro de lado está acoplado um cano cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro e 50 metros de comprimento. Num certo instante, a caixa está cheia de água e o cano vazio. Solta-se a água pelo cano até que o cano fique cheio. Qual é o valor aproximado da altura da água na caixa no instante em que o cano ficou cheio? Então, vamos lá. Em primeiro momento, a caixa d'água estava cheia, né? A caixa de formato cúbico, com todas as arestas medindo 1 metro. Depois, em um segundo momento, a gente abriu ali uma tampa e a água passou para o cano. Até que o cano ficou cheio, então o nível da água nessa caixa d'água baixou, né? Aí a água ficou ocupando, baixou um certo nível, né? Aí eu vou chamar de X, né? A altura do novo nível da água. Então note que a água, nesse segundo momento, ocupa o espaço de um paralelepípedo retângulo com arestas medindo 1 metro e um outro valor X que a gente não conhece, que é o que a gente quer descobrir. Mas note que toda a água, em primeiro momento, estava ocupando a caixa d'água. Então a quantidade de água que tem nesse sistema, a gente sabe, vai coincidir com o volume do cubo, o volume da caixa d'água. O volume do cano a gente também vai conseguir calcular pelos dados, né, que foram dados, né? O cano ele é cilíndrico, nós sabemos o seu diâmetro e também sabemos o seu comprimento. Então, o volume da água nesse segundo momento vai ser o quê? É o volume que tinha total da água, né, que é o volume da caixa d'água, menos o volume do cano, tá? Então, essa diferença vai ser o volume desse paralelepípedo de arestas 1 metro e X metros. Bom, cada aresta da caixa d'água mede 1 metro, que é igual a 100 centímetros, tá?
Cuidado nesse exercício, que ele tem alguns dados apresentados em metros e outros em centímetros, tá? Eu vou passar tudo para centímetros, para a gente poder trabalhar. Então, o volume da caixa d'água, como a caixa d'água é um cubo, né? Tem formato cúbico, o volume dela é o cubo da medida da aresta, né? Ou seja, 100 é o cubo. Então, o volume dessa caixa d'água, que é o volume da água no sistema todo, é 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá? Aí, como eu observei, ó, o volume da caixa é o volume total da água. O cano, ele tem 4 centímetros de diâmetro. Tá? Então, o raio, que é o que a gente usa para calcular o volume, é metade de 4, né? Ou seja, 2 centímetros. O comprimento do cano, por hipótese, é 50 metros, que se eu passar para centímetros, né, só multiplicar por 100, fica 5.000 centímetros. E assim, o volume do cano, que é a quantidade de água, que vai coincidir com a quantidade de água que está no cano naquele segundo momento, né, depois que a água escoou para o cano, é o volume de um cilindro, né? Πr quadrado, que é a área da base, vezes a altura. O raio é 2 e a altura é 5.000 centímetros, né? Então vai ficar 4 vezes 5.000 vezes π, ou seja, o volume do cano é 20.000 π centímetros cúbicos. Então o volume da água que sobrou na caixa d'água, que é o volume daquele paralelepípedo, que eu vou chamar de V, ele é o volume da caixa menos o volume do cano, né? Você pega toda a água que tinha e desconta o quanto escoou. Então vai ficar esse número aqui, ó. 1 milhão menos 20.000 π centímetros cúbicos. Agora, por outro lado, o volume da água que sobrou na caixa d'água é o volume de um paralelepípedo retângulo de arestas de medidas 100 centímetros, 100 centímetros e x centímetros, né? Ou seja, o volume dele é 100 vezes 100 vezes x, que dá 10.000 x centímetros cúbicos. Então, esse número aqui é igual a esse, né? Nós calculamos o V de duas maneiras distintas. Então, os resultados têm que ser iguais. Então, a gente pode igualar. Então, 10.000 x é 1 milhão menos 20.000 π. Então, o x fica 1 milhão, eu vou dividir por 10.000, né? Ambos os membros aqui. 1 milhão dividido por 10.000 menos 20.000 π dividido por 10.000. Ou seja, 100 menos 2π. Aproximadamente, a gente vai, utilizando π igual a 3,14, a gente vê que x é aproximadamente 94 centímetros, tá? Então, é o nível da água que ficou no final ali do experimento, né? Depois que a água escoou para o cano, a água baixou 6 centímetros, né? Exemplo 3. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto, com volume 4π metros cúbicos. Se a medida do raio da base é igual a 2/3 da medida da altura desse cone, determine a medida da altura do monte de areia. Bom, as informações aqui, ó. O volume do cone é 4π metros cúbicos. E além disso, a medida do raio da base é 2/3 da medida da altura desse cone. Então, essas duas hipóteses são importantes, né? Então, a segunda hipótese ali, ó, se R denota o raio da base do cone, do monte de areia, né? E H denota a sua altura, por essa hipótese aqui, ó, 2/3 da medida da altura, né? É a medida do raio. A gente pode escrever o raio como sendo 2/3 vezes H. Então, o volume da monte de areia, ele é um cone, formato cônico, é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Esse πr quadrado é a área da base, né? Então vai ficar 1/3 vezes π. R ao quadrado. O R, como a gente acabou de ver aqui, ó, é 2/3 de H. Então vai ficar 2/3 de H ao quadrado vezes H. Fazendo a conta, ó. Só fazer esse quadrado aqui, ó. 2/3 ao quadrado é 4/9. H ao quadrado fica H ao quadrado. Mais um passo, ó. Agora, H vezes H ao quadrado fica H ao cubo. 1 vezes π vezes 4 fica 4π. Então, no numerador fica 4πh ao cubo. Aí no denominador fica 3 vezes 9, que é 27. Por outro lado,
pela hipótese, ele nos diz que o volume do monte de areia é 4π metros cúbicos. Então, esse valor que a gente encontrou aqui, ó, a gente pode igualar a 4π. Então, ó, dos dois lados de igualdade tem 4π, então dividindo por 4π de ambos os membros, resulta que do lado esquerdo sobra h ao cubo dividido por 27, do lado direito, membro direito, né, fica igual a 1. Então, h ao cubo é igual a 27 vezes 1, que é 27. Daí, h é raiz cúbica de 27 e, consequentemente, h, que é a altura do monte de areia, é igual a 3 metros. Exemplo 4. Em um cone reto, a área da base é 9π centímetros quadrados e a geratriz mede 3 vezes raiz quadrada de 10 centímetros. A gente quer calcular o volume do cone, ok? Ó, conhecemos a área da base desse cone e a medida da geratriz. Para calcular o volume, a gente precisa da área da base e da altura, né? Então a gente tem que encontrar o H, que é a altura do cone, ok? Lembrando aqui que o cone é reto, tá? Ó, a hipótese que o cone é reto. Então a gente pode usar a expressão da geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado, né? Só que, olha só, esse triângulo azul ele é retângulo, né? Porque H é a altura. Só que se eu encontrar esse R, eu consigo encontrar a altura, né? E consequentemente o volume. Para a gente encontrar o R, a gente vai usar a área da base que é conhecida, né? A base é um círculo, né? Então aqui a gente conhece a área, né? Então a área da base, por um lado é 9π, por outro lado ele é calculado como sendo πr quadrado. Então πr quadrado é igual a 9π, consequentemente r quadrado é igual a 9, né? Ó, divide por π de ambos os lados aqui. Então r quadrado é igual a 9, consequentemente r é igual a 3 centímetros. Então achamos o R. Então estamos aqui nesse triângulo retângulo, conheço esse cateto, conheço a hipotenusa. Então aplicando Pitágoras aqui, a gente encontra o outro cateto, que é a altura do cone. Então pelo teorema de Pitágoras, 3 vezes 10 ao quadrado, né? Tudo isso ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Vamos isolar h ao quadrado. Não, vamos fazer as contas primeiro, né? Então, 3 vezes raiz quadrada de 10 ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, vezes raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Lá direito, ó, 3 ao quadrado é igual a 9. Agora, isolando h ao quadrado, ó, ele vai ficar 90 menos 9. Tá? 9 vezes 10 é 90. Tá? E o 9 apareceu negativo ali, porque a gente subtraiu o 9 de ambos os membros ali. Então, h quadrado é igual a 81, consequentemente o h é raiz quadrada de 81. Ou seja, a altura dessa é 9. Tá? Portanto, o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Né? Então, a área da base, a gente acabou de calcular aqui. Ó. Bom, a área da base, o exercício deu, né? É 9π. E a altura que a gente acabou de calcular é 9. Tá? Então, 9 vezes 9 dá 81, dividido por 3 dá 27. Aí tem que multiplicar pelo π que está aqui, ó. Então, o volume desse cone é 27π centímetros cúbicos. Exemplo 5. Então, agora, pessoal, a gente vai resolver 2 exemplos de esferas, tá? Então, vamos lá. Seja E uma esfera de raio R, qual é o valor pelo qual devemos multiplicar R a fim de obtermos uma nova esfera E', cujo volume seja o dobro do volume de E? Então, se R denota a medida do raio da esfera E, seja R' para denotar a medida do raio da esfera E'. Tá? Por hipótese, né, a gente quer que o volume da esfera E' seja o dobro do volume da esfera E. Tá? Então, o V'E' é 2 vezes VE. Tá? Porque o volume dessa esfera tem que ser o dobro, né? Ou seja, 2 vezes o volume da primeira esfera. O volume da esfera E', a gente já aprendeu, né? 4/3 π vezes o raio ao cubo.
o raio dela estou denotando por R ao cubo. E da esfera E, o volume está aqui, tá? Ó, é 4/3 de π R ao cubo. Aí esse 2 aqui, ó, é esse 2 aqui, tá? Que eu só copiei. Então vamos lá, ó. Se eu olhar essa igualdade aqui, tem 4π de um lado, 4/3 de π dos dois lados, né? Nos dois membros da igualdade. Então, lado esquerdo sobra R' ao cubo, e do lado direito, no membro direito ali, 2R ao cubo. A gente quer saber qual tem que ser o valor do R', né? Então, ele é raiz cúbica de 2R ao cubo. Ou ainda, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de R, ou seja, raiz cúbica de 2 vezes R. Tá? Então, esse é o valor do raio, tal que a esfera E' tem volume sendo o dobro do volume da primeira esfera, a esfera original, tá? Então o número pelo qual tem que multiplicar o raio da primeira esfera é esse raiz cúbica de 2 aqui. Ok? Exemplo 6. Pretende-se encher uma bexiga com água até que ela atinja 30 centímetros de diâmetro. Considere que essa bexiga é esférica. A pergunta é, quantos litros de água serão necessários? Tá? Quantos litros de água preciso encher essa bexiga até que ela atinja 30 centímetros? Okay? Importante que a esfera é esférica, tá? Bom, quando a bexiga atingir 30 centímetros de diâmetro, a medida do seu raio será metade de 30 centímetros, ou seja, 15 centímetros. Então, desse modo, o volume da bexiga, nesse momento, né, quando ela atingir 30 centímetros de diâmetro, vai ser 4/3 vezes π vezes 15 ao cubo, né? Que o raio vai ser exatamente 15 centímetros nesse instante. Bom, fazendo as contas, né? 15 ao cubo dá 3.375. Se eu dividir por 3, dá 1.125. Então o volume nesse instante, né, vai ser igual a 4.500 π centímetros cúbicos. A gente quer saber quantos litros de água, né, eu preciso colocar nessa bexiga. A gente sabe quantos centímetros cúbicos precisa, né? Mas o exercício está pedindo em litros. Então vamos passar esse volume para litros. Ó, então agora a gente acabou de ver que o volume da esfera, nesse momento, é 4.500 π centímetros cúbicos, né? O exercício pede em litros, ok? Então a gente vai passar esse volume em litros. A gente sabe que 1 litro é exatamente 1.000 centímetros cúbicos. Então, para passar o volume para litros, é só pegar o valor em centímetros cúbicos e dividir ele por 1.000. Então, o volume é 4.500 π dividido por 1.000 litros. Ou seja, o volume da bexiga nesse instante é 9,5 de π litros, ou 4,5 π litros, tá? Nesse momento em que ela atingiu o diâmetro igual a 30 centímetros, né? Bom, pessoal, a aula ficando por aqui. Essa foi a última aula do nosso curso, né? Nossa disciplina de Geometria Espacial. Desejo boa sorte a todos nas provas que virão. E quem sabe aí nós nos vemos novamente aí em uma nova disciplina. Até mais.